Olá, meus amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 14 de junho, onde temos como grande destaque o último dia da Nations League desse mês de junho. A Nations volta agora somente em setembro, né? Para quem gostou de trabalhar a Nations, para quem vai sentir saudade da Nations, uma pena. Para quem não gostou e achou uma competição bem complicada, assim como eu, no caso, vai acabar ficando feliz com o término dela, mas o fato real é que a gente vai acabar ficando com uma grade muito menor de jogos a partir de agora, né? Os jogadores vão entrar de férias, né? Daqui a pouco tem Copa do Mundo nas seleções e a Nations vai se encerrando, tá? Para mim foi um início muito bom de Nations, mas acabou que nos últimos dias foram, né? Comentei com vocês aqui vários dias no 0-0, seja num dia muito bom e no outro devolvendo tudo, ou seja, começando muito bem um dia e depois acabando ficando no zero no final. Então foram dias complicados, que eu acho que tem interferência também com a chegada da Copa do Mundo. Muitos treinadores testaram novos jogadores, muitas equipes não jogaram com as seleções titulares, muita gente mesclou time, né? E muitas equipes também não deram tudo de si. Tá bom? Então enganou bastante, principalmente em algumas situações de match odds de camisa, como a gente costuma dizer, né? Confiar demais nas camisas. Também temos Série A e Série B do Brasil, tá bom? Pra gente conversar. Antes da gente começar, vou pedir você para se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Seja muito bem-vindo, esse é um canal sobre trade esportivo. Meu nome é Theo Borges, esse é um planejamento que eu faço desde no início de 2019, né? Que eu faço praticamente diariamente nos dias que eu vou trabalhar para tentar te ajudar, né? Nos ajudar, né? Para poder trabalhar da melhor maneira possível. Né? O que eu não te garanto aqui é palpites, dicas de entrada, bilhetes prontos. Não é a minha praia, não tenho esse talento, né? Não é o meu trabalho. O meu trabalho aqui é fazer um planejamento e munir você e, obviamente, a mim com o maior número de informações possíveis para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, tá bom? Então eu convido você a se inscrever, tem vídeo praticamente todos os dias aqui e eu espero que eu consiga te ajudar. Não esquece que você pode participar de uma promoção diária aqui com a minha parceira Betfair para ganhar uma banca de R$ 30 lá na Betfair, se você está precisando desse dinheiro na banca. Confere aí o primeiro comentário fixado e o regulamento, um deles é estar inscrito neste canal e ter uma conta na Betfair. Tem um link promocional aí com um bônus de R$ 200 no primeiro depósito. Vamos então? Vamos começar falando sobre Nations. A gente tem um dia estupidamente, né? Dá para falar estupidamente, lotado da Nations, né? Como é o último dia, a gente vai ter uma sequência aqui de 10 jogos no mesmo horário às 15h45 e 2 jogos à 1 da tarde aqui o horário do Brasil, tá? Então é uma quantidade grande de jogos para comentar, mas eu vou tentar passar em cada um deles, mas já vou avisar vocês que alguns não tem tanta informação assim, então a gente vai deixar um pouco mais para a leitura de jogo, tá bem? O que vai facilitar a nossa vida? Esses jogos, quase todos, ou vou dizer todos, né? Todos esses jogos já tiveram um confronto de ida, então a gente consegue ter uma informação do resultado do primeiro jogo, consegue também, se você é uma pessoa mais perfeccionista, consegue anotar um pouco mais de como é que foi a primeira partida. Eu sou um pouco desse tipo de pessoa, né? Para que a gente possa já tirar algum cenário, né? Para fazer o segundo jogo. Vamos falar então sobre os jogos das 1 hora. Armênia e Escócia se enfrentam no estádio na Armênia. A Armênia é o seu principal jogador, se eu não estou enganado, o Mkhitaryan ainda está machucado, e o primeiro jogo foi 2-0 para o time da Escócia com uma certa facilidade. Me pareceu uma Armênia muito contida, muito desorganizada ofensivamente e tentando se organizar defensivamente, mas cedendo um pouco de espaço, tá? Foi uma vitória tranquila da Escócia, apesar de ser um time físico pautado na bola aérea, a Escócia teve oportunidades também pelo chão, tá? Eu acredito numa vitória da Escócia aqui, eu acredito que essa cotação da Escócia tá justa. O primeiro jogo, a Escócia começou com uma odd de 1,30 se eu não me engano foi 1,31 ou 1,34, e mesmo com uma odd muito baixa, a cotação da Escócia derreteu, porque foi um início avassalador contra a Armênia. Então é isso que eu espero no segundo jogo, uma Escócia muito motivada. Se a gente buscar aqui
informações da grade de classificação, esse jogo, a Escócia está na Liga B. Então a Escócia tem chance de se classificar para a Liga A. Só que para isso acontecer, ela tem que passar a Ucrânia. A Ucrânia tem 6 pontos, a Escócia tem 3, então seria muito interessante para a Escócia vencer esse jogo. Tá? A Armênia está na posição ali de rebaixamento para a terceira divisão. Então eu venho para esse jogo com o intuito de buscar um back Escócia ou até mesmo um lei Armênia, se a leitura dessa partida confirmar o que foi a primeira partida. Para mim é um jogo de vitória da Escócia, desde que ela de fato coloque ímpeto nesse jogo. Não descarto trabalhar também um lei para a equipe em campo, mas já vou deixar uma possibilidade de back aqui também, tá bom? Moldávia e Andorra já é um jogo que eu não pretendo fazer. Tá? É um jogo que foi 0-0 o primeiro confronto, um jogo mais difícil, e a gente tem aqui uma Moldávia com uma odd muito baixa. Então esse jogo, por conta de conhecimento das equipes, eu prefiro deixar passar. Tá bom? Vamos falar agora sobre a Liga A, que é a liga mais importante da Nations League, que dá vaga para os playoffs e a disputa de título. Tá? A Holanda A Holanda recebe o País de Gales, o País de Gales recém classificado para a Copa do Mundo, depois de vários e vários anos, de mais de 50 anos, se eu não estou enganado, ou mais de 60, né? Eu sempre confundo 64 anos ou 58 anos depois. Eu lembro que a última vez que o País de Gales participou da Copa do Mundo foi o Pelé. Foi o Brasil do Pelé que eliminou eles da Copa. E o País de Gales, como eu venho utilizando esse termo aqui com vocês, ele está, como a gente diz no trade, né, fribetado. Ele está tranquilo, ele está numa boa, porque mesmo que ele caia para a divisão B da Nations, ele vai enfrentar seleções melhores, né, mais fáceis, e vai interferir um pouco no ranking, mas ele está muito satisfeito de já ter conseguido uma vaga na Copa do Mundo. E deu para notar isso no jogo de ida, né? A Holanda entrou com um time misto, fez o primeiro gol, tomou um empate no finalzinho e logo depois a Holanda se esforçou um pouquinho e acabou marcando o gol da vitória. Tá? A Holanda disputa com a Bélgica aqui a primeira colocação desse grupo para ir para os playoffs. Tá? Eu acredito numa vitória da Holanda, tem um time ofensivo muito melhor do que o País de Gales. O País de Gales tem pautado como forte a sua bola aérea e o seu poder de marcação e de encurtar as linhas, né? Fechar os espaços ao adversário. Mas isso geralmente só acontece quando o País de Gales está na frente do placar. Então, se a Holanda sair na frente e obrigar o País de Gales a jogar, a gente pode ter aqui até a Holanda ampliando o placar com uma determinada facilidade, desde que a Holanda coloque em campo o seu time titular, coisa que não aconteceu no jogo de ida. Tá? Então, a gente também pode ter aqui uma possibilidade de back ao time da Holanda. Tomar cuidado com as finalizações de fora da área do País de Gales, que são boas, e também com as bolas paradas diretas do Bale. Né? Eu já peguei pelo menos uns 3 gols do Bale, os últimos gols do Bale de bola parada. Realmente ele tem batido muito bem na bola. Tá? Polônia e Bélgica, a gente tem aqui o último jogo entre eles, foi 6-1 para o time da Bélgica. A Bélgica realmente, depois de tomar ali uma goleada da Holanda, parece que resolveu jogar, depois de toda aquela polêmica com o De Bruyne, né, seu jogador mais importante, dizendo que a Nations não valia de nada. Parece que agora, depois de sofrer aquela vergonha em casa, a Bélgica veio para cima e veio para tentar buscar essa classificação em primeiro lugar. E eu vou dizer para vocês, assim como eu já comentei, eu não acho nenhuma vergonha a Bélgica brigar por um título de Nations, porque é uma geração belga que está passando, está envelhecendo e dificilmente vai conseguir um título mais importante, né? Porque as coisas estão ficando pelo caminho, né? O Kompany, por exemplo, já se aposentou, esteve na Copa de 2018, o Hazard já não é o mesmo. Daqui a pouco a gente já tem jogadores da Bélgica que são bastante conhecidos, como o Courtois, como o De Bruyne, já não rendendo tanto, e aí a Bélgica vai precisar de renovação e talvez não consiga chegar num título importante como gosta, né? Eu lembro que o país fez muita festa com a terceira colocação na Copa do Mundo de 2018, onde bateu a Inglaterra naquela disputa de terceiro lugar que dizem, né? Mas seria muito importante para a Bélgica vencer um título como a Nations. Portugal venceu e comemorou muito, né? A França venceu também e gostou, então eu acho que a Bélgica pode levar a sério sim. E em contrapartida a gente tem uma Polônia muito desorganizada defensivamente, dentro de casa com o apoio da torcida, pode até sim fazer um pouco frente à Bélgica, mas se a Bélgica botar a bola no chão vai ser difícil segurar a seleção da Bélgica. Nesse jogo eu venho para procurar algo em lei
a Polônia, desde que a Polônia me mostre que não tem interesse ou que não está bem em campo, e que a Bélgica, pelo outro contrário, me mostre interesse e que esteja muito bem em campo. Acho que é uma leitura que não deve ser muito difícil de fazer se a Bélgica mostrar que quer. Eu vou buscar aqui um pouquinho de dados no nosso PDF de apoio para falar sobre essa partida, porque eu acredito que a gente tem informações aqui sobre bolas paradas. Olha só, a Bélgica, eu estou buscando informações estatísticas nas eliminatórias da Copa do Mundo, que é onde as equipes colocam times titulares, que é onde as equipes entram com mais ímpeto, tá? Então é muito mais fácil do que você buscar estatística somente na Nations, tá bom? Então aqui dentro de casa a Polônia nos últimos jogos venceu 3 dos 5 que disputou e não falhou em marcar em nenhum deles. Esse jogo também indica bastante uma possibilidade de ambas as equipes marcando, né? A Bélgica fora de casa teve apenas uma vitória, né? Mas foi a primeira a marcar em 80% das vezes. Isso mostra pra gente que a Bélgica tem tido dificuldade de manter a liderança. Isso nas eliminatórias da Copa, não necessariamente na Nations, tá bom? O que me chama a atenção aqui, ó, é o número de gols de cabeça, né, de bola aérea marcado pela Polônia. 4 foram de escanteio, mas são 8 gols de bola aérea. Isso pode sim ser um fator bem importante. Outra informação importante é se a Polônia estiver protegendo muito bem a entrada da área e dificultando a vida da Bélgica, ótimo, mas se não estiver fazendo isso, tomar muito cuidado porque a Bélgica tem excelente finalização de fora da área, tá? Então vamos marcar aqui o que a gente interpretou ali, que é uma bola parada da Polônia, provavelmente, tá? E se você quiser ficar de olho em gols aqui, também não me parece tão ruim, já que a gente tem uma boa incidência de ambas marcas. O último jogo foi ambas marcas, foi 6-1 para a Bélgica e foi um placar bem elástico. Inglaterra e Hungria, eu acredito aqui numa possibilidade de buscar um back Inglaterra com ressalvas. Por quê? A Inglaterra não vem jogando bem, é a última colocada no seu grupo, perdeu da Hungria no jogo de ida por 1-0, não teve um desempenho bom assim contra quase nenhuma equipe, mas precisa do resultado. A Itália é a primeira colocada nesse grupo, a Alemanha é a segunda, precisa vencer de qualquer maneira. A Hungria não está numa posição tão ruim no grupo, então eu imagino que a Hungria não venha para buscar contra-ataque o tempo todo, então talvez ela jogue um pouco mais recuada, só que é possível que a Hungria ainda assim, mesmo fazendo de maneira mais corriqueira, mais, como é que eu vou dizer, espaçada, que a Hungria contra-ataque a Inglaterra. Então, para que esse back Inglaterra encaixe, que não encaixou no primeiro jogo, a minha ideia também no jogo de ida era buscar um back Inglaterra, e não houve leitura para isso, não força a mão, se não tem leitura não faça nada. A gente pode ter sim um back Inglaterra aqui, desde que a Inglaterra consiga neutralizar os contra-ataques e consiga ter eficiência na criação de jogadas. Afinal de contas, a Hungria defende muito bem, a Hungria venceu a Inglaterra e empatou contra o time da Alemanha. Então toma muito cuidado com isso, tá bom? Eu venho aqui para consultar esse back Inglaterra e também deixaria como dica aqui ficar de olho nas bolas aéreas das duas equipes, mas principalmente do time inglês, tá? Alemanha e Itália fizeram um primeiro jogo 1-1 na Itália. Eu acredito que a Itália ainda vai passar por uma grande reformulação depois de ter sido eliminada de novo, né? Não participar de mais um Mundial. A Itália tem movimentado muito os seus novos jogadores, trouxe alguns jogadores do Sassuolo, o Scamacca, que é o artilheiro do Sassuolo hoje em dia, junto com o Berardi, ele foi chamado, tem outros jogadores também jovens que estão sendo aproveitados, então a Itália está aproveitando essa Nations para poder rodar bastante o elenco, né? Contra o time da Inglaterra conseguiu segurar um empate, empatou também com a Alemanha e venceu a seleção da Hungria, coisa que nenhuma das duas, nem a Inglaterra nem a Alemanha, conseguiram. Com isso, a Itália está em primeira do grupo, tá? Então eu vejo a Itália vindo para esse jogo pensando um pouco mais na manutenção dessa primeira colocação e, quem sabe, buscar um empate ou uma vitória por um gol. Só que a Alemanha, na minha opinião, é mais time na parte de criação, é mais time em relação ao ataque, mas defensivamente tem cedido um pouco de espaço, tá? Então tomar um pouco de cuidado com isso. Venho para esse jogo com um pouco de cautela, por quê? Apesar do back Alemanha me parecer muito plausível, desde que a gente tenha um comportamento da Itália mais recuado, a odd da Itália a 5 já me parece bastante esticado. Isso quer dizer que se você vier para trabalhar um back Itália um lei Itália ou um back Alemanha, o padrão tem que estar um pouquinho acima do que a gente já espera.
Então a Alemanha fazendo um pouco mais do que é esperado, um pouco mais do que a posse de bola, um pouco mais do que neutralizar os ataques da Itália, mas finalizar um pouco mais, agredir um pouco mais a seleção italiana, tá? Eu venho de olho nisso, nesses momentos de muita pressão da Alemanha para estar contra a Itália. Ucrânia e República da Irlanda, mais um time aqui, como eu falei para vocês, a Irlanda, que é pautado em muito jogo físico e muita bola aérea. Se eu não me engano, o último jogo da Irlanda, que foi uma vitória contra a Escócia por 3-0, 2 gols vieram de bolas alçadas na área e escanteio, tá? E a Escócia também é um time que usa muito isso. A Ucrânia com uma cotação de 1,80 tem que ser interpretado aqui, o que eu comentei na última partida da Ucrânia, à vontade. A Ucrânia acabou desabando emocionalmente depois de perder a vaga na Copa para o time do País de Gales, né? Foi 1-0, gol do Bale de falta, e isso fez com que a Ucrânia, na minha opinião, desse uma murchada, né? Ainda é a primeira colocada do grupo, a Ucrânia está na Liga B, então ela pode subir para a primeira divisão, mas ela não disputa playoff, não disputa título, então basicamente é só uma subida de ranking. Para a seleção ucraniana, num ano onde ela podia ter ido para a Copa, eu acho pouco, tá? Então tomar um pouco de cuidado ao já cravar uma vitória da Ucrânia, porque falta um pouco, às vezes, de intensidade da seleção ucraniana, e isso pode fazer com que a saúde da Ucrânia até corrija no início, até que a equipe entre, até que essa seleção entre de fato em campo, como a gente costuma dizer, entrar no ritmo do jogo. Fatores importantes aqui, além das grandes oportunidades que a Irlanda deve criar nas bolas aéreas, a Ucrânia também tem um excelente contra-ataque. Caso a Ucrânia esteja na frente, você pode vir aqui buscar situações para contra-ataques de gol. A Ucrânia, quando encontra um time muito fechado, também finaliza excepcionalmente bem de fora da área, tem excelentes jogadores. O Yarmolenko pela esquerda chuta muito bem, o Malinovski pelo meio chuta muito bem. A gente tem ótimos jogadores de finalização aqui, tá? E a Ucrânia também é um bom time de bola aérea, tá? Então o que a gente precisa é o seguinte: motivação. O último jogo que essas equipes fizeram, que foi logo em seguida que a Ucrânia tinha perdido a vaga, a Ucrânia demonstrou um desinteresse muito grande, apesar de ter vencido o jogo por 1-0. A odd da Ucrânia, que tinha começado ali por volta de 1 e alguma coisa, né, 1,40, 1,50, ela corrigiu muito fortemente no início por conta de um bom início da Irlanda, né? Tinha até anotado esse jogo aqui como um possível jogo de estudo de caso lá para o leitura, e eu vou fazer, obviamente, porque foi um back favorito que não entrou, e pelo contrário, foi um leia a pior equipe em campo, leia o favorito que acabou acontecendo no primeiro tempo. Então, se você vem com a ideia de trabalhar um back Ucrânia, verifica primeiro de tudo se a Ucrânia está correspondendo em campo, tá bom? Então vamos aqui para um leia por equipe em campo e nas bolas aéreas do time da República da Irlanda, tá bom? Bósnia e Finlândia é um jogo difícil, eu vou pautar esse jogo aqui só pra gente ficar de olho mesmo no match odds. O primeiro jogo a Finlândia abriu o placar com seu artilheiro Teemu Pukki, e a Bósnia, né, também empurrada pelo Dzeko, né, da Inter, acabou empatando no finalzinho. Foi uma boa alavancagem, a Finlândia recuou demais e a gente teve uma leitura aqui para buscar esse gol em lei. Eu vou manter aqui um lei para a equipe em campo porque tá um jogo muito parelho, tá? É um jogo bem complicado, e esse grupo aqui, que é a Liga B, a Bósnia é a primeira com 5 e a Finlândia é a segunda com 4. Vale a liderança do grupo então, tá bom? Romênia e Montenegro, mais um jogo que esse aqui eu vou pular, mas se fosse fazer alguma coisa também seria para o match odds. O primeiro jogo foi 2-0 para Montenegro, tá? Pouca informação que eu tenho para passar para vocês esse jogo, tá bom? Luxemburgo e Ilhas Faroé, jogo muito fraco de qualidade. O primeiro jogo foi 1-0 para Luxemburgo, foi gol de pênalti, um sacrifício para sair esse gol. Eu acho que existe um favoritismo aqui, mas trabalhar equipes favoritas, seleções super favoritas, que já são da Liga C, se não me engano é Liga C, né? Da Liga D. É Liga D? É Liga C. Que já são da Liga C, você tem uma qualidade na leitura muito difícil. Porque não conhecemos os jogadores a fundo, não sabemos nem onde eles jogam, o que eles podem oferecer numa troca, numa substituição, numa criação de jogada pelo meio, pelas pontas. É muito difícil interpretar, é muito mais fácil fazer jogos de seleções com jogadores que a gente conhece, tá? Então eu prefiro, nesse tipo de cotação aqui, ficar de fora.
Aqui a gente tem a Turquia, que é a grande sensação, mas tem uma explicação para a Turquia ser a grande sensação com 9 pontos já, né? Com 3 vitórias seguidas, sendo 2 goleadas. É porque a Turquia acabou caindo, né? No ano passado, na Nations, ela num grupo B ficou com seleções muito fortes. Então ela acabou no mesmo número de pontos, se eu não me engano, que outra seleção grande e acabou caindo para a Liga C. E ela caindo para a Liga C, ela se tornou dona do grupo, né? Porque ela é muito superior à Lituânia, Luxemburgo, Ilhas Faroé. Então é muito provável que a Turquia volte a golear esse jogo. O primeiro jogo foi 6-0 para a Turquia. Então se você trabalha mercados mais exóticos, dá para buscar uma goleada da Turquia aqui, tá bom? Um atacante que está fazendo muita diferença por lá é o Serdar Dursun, que hoje é o artilheiro do Fenerbahçe, mas que já foi também artilheiro do Darmstadt 2, que eu já falei muito sobre ele. Imagino também que vai acabar marcando mais gols aqui, tá bom? Eu não marquei porque a odd está muito baixa, então eu não vou marcar aqui um back Turquia. Se eu for fazer algo, vai ser na goleada. E por último, para fechar, a Letônia pega a Liechtenstein. Letônia fora de casa. Também acredito numa vitória da Letônia aqui, mas é a mesma coisa que eu falei do jogo do Luxemburgo. Seleções mais fracas, níveis inferiores. É difícil buscar alguma interpretação em jogadores que a gente não conhece, mas também acredito numa vitória aqui da Letônia. Mas provavelmente vou ficar de fora. Tá bom? Então, fechamos aqui a Nations, vamos falar um pouquinho sobre o Brasileirão. Na Série B a gente tem o Bahia contra a Chapecoense, o Bahia... Eu não tô nem respirando hoje, hein? Bah, acho que eu tô melhorando, pode ser que eu não tô tossindo mais. Vamos lá, minha memória tá boa. O Bahia vem de uma vitória muito boa contra o Sport dentro de casa e vem para manter o 100% de aproveitamento em casa. São 6 jogos e 6 vitórias, incluindo uma vitória espetacular que me pagou muito bem contra o Criciúma quando perdia de 1-0 com um jogador a menos e conseguiu virar o jogo. Impressionante. Tá? E a Chapecoense vem como uma das melhores visitantes, mas um time que vem de 4 empates seguidos. São 3 0-0 e 1-1 contra CSA, Ponte Preta, Vila Nova e Brusque, todos fora de casa, né? Então a gente pode ter sim aqui uma possibilidade de trabalhar back Bahia, depende, ou Lei Chape, depende da postura da Chapecoense. O que eu tenho de ressalva, que eu tenho criticado um pouco o Bahia, mesmo o Bahia tomando pouco gol, é o número de chances concedidas. Tá? O Bahia acaba cedendo bastante chance aos seus adversários. E o Bahia ainda pode aproveitar a derrota do Cruzeiro no Maracanã para o Vasco para conseguir empatar em número de pontos com o líder Cruzeiro. Tá? Esse jogo para mim é um jogo com tendência de vitória do Bahia, mas a Chapecoense não é à toa que ela tem empatado tanto fora de casa, então é um time que talvez consiga buscar essa vantagem. Cuidado, tá? Vamos dar uma olhada na leitura. E para fechar na Série A do Brasileirão, Juventude e Santos. O Juventude não venceu os últimos 2 jogos, foi uma derrota para a equipe do Corinthians, lá na arena do Corinthians, e uma derrota em casa por 3-1 para o time do Atlético Paranaense. Os últimos jogos do Juventude dentro de casa, a única vitória foi aquele jogo alagado contra o Fluminense, que teve um episódio parecido no ano passado contra o Flamengo, né? Choveu muito lá e o Juventude teve dificuldade. O outro time também, o Juventude acabou marcando um gol e segurou a vantagem. De resto, contra o Palmeiras 3-0, contra o Cuiabá 1-0, empatou com o Inter 1-1 e perdeu para o CAP. O Santos, fora de casa, o último jogo foi 1-1 contra o Galo, mesmo com um homem a menos conseguiu marcar de pênalti, isso foi um resultado muito importante. E veio também de um excelente jogo contra o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada. Não é fácil tirar ponto do CAP lá fora. E o Santos jogou muito bem, esteve na frente do placar em alguns momentos. E olha, pode ser sim que a gente tenha aqui uma boa possibilidade de correção dessa odd do Juventude, desde que não esteja chovendo, tá? Lembrando que o Santos, como visitante, não venceu e o Juventude, como mandante, só venceu por conta daquele jogo tão alagado. Então não é um jogo assim de qualidade tão alta, mas que pode sim dar oportunidade para a gente aqui no Match Odds. Deixa eu ver se eu tenho alguma informação sobre... Vai ter bastante jogo de seleção aqui. Vamos lá. Aqui. Juventude e Santos. Juventude marcou 5 gols de bola parada e tomou 5 de bola aérea, né? Sendo 4 de cabeça. O Santos marcou 2, sendo 2 de escanteio,
e tomou 3 gols de cabeça e 4 em jogadas de bola aérea. Então, num jogo desse, onde dois times parelhos, né, em níveis de atuação, o jogo está tão parelho assim, talvez seja um jogo para também ficar de olho em bolas paradas, desde que tenha bons preços óbvios para a gente poder comprar, tá bom? Em alguns amistosos aqui a gente tem a Coreia do Sul contra o Egito. Eu gostei muito de fazer os jogos da Coreia do Sul, principalmente liderado pelo seu artilheiro, Heung-min Son, que a gente pode ter mais uma incidência de mercado de gols aqui. O que atrapalha um pouco é o jeito do Egito jogar. O Egito é um time muito defensivo, que joga às vezes por uma bola. Então isso pode prejudicar um pouco. Mas dependendo desse comportamento tão recuado, quem sabe a gente não tem um back a Coreia do Sul. Mas isso aqui é para quem gosta de acordar cedo, né, e fazer um joguinho um pouco mais aleatório. Meus amigos, eu acho que eu falei sobre tudo. Minha garganta vai começar a pegar agora, então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Estamos preparados agora para o próximo dia. Como eu coloquei aqui para vocês, ó, dia 14, uma possibilidade de trabalhar um back Escócia, né, um back Holanda e um back Inglaterra. Verifiquem a leitura de jogo, não entrem a qualquer preço, não entrem sem padrão de jogo se você for trabalhar ao vivo, tá bom? O Leper equipe em campo. Polônia dentro de casa, mesmo com a força da torcida, talvez não seja suficiente para a força ofensiva da Bélgica, vamos ver em campo. A Alemanha, se conseguir neutralizar os ataques da Itália, pode sim vencer esse jogo. A Ucrânia, se tiver com motivação, é muito superior à Irlanda e também pode vencer. Bósnia e Finlândia é um jogo muito parelho que pode cair para os dois lados, assim como Juventude e Santos, tá bom? O mercado de gols, eu marquei só a Polônia com a Bélgica por conta da situação do primeiro jogo, né, das defesas e tal. Mas você pode incluir aqui, por exemplo, a Turquia, que é uma seleção que vem goleando bastante, né? Você pode incluir, talvez, a seleção da Alemanha, dependendo de como é que está o jogo da Itália, se a Itália vai sofrer primeiro, vai dar espaço, enfim, ou até mesmo a Holanda, né? Mas isso a gente só vai conseguir observar no jogo. E para bolas paradas, ficar de olho na Polônia, na Inglaterra, na Ucrânia e na República da Irlanda, e no jogo de Juventude com o Santos. Fechou? Um grande abraço para você, não inventa moda, faz o simples, não esquece também de se inscrever no canal, os links para você participar da promoção, para fazer o meu curso gratuito, estão todos aí embaixo, e obrigado pela companhia, a gente se vê. Valeu, um grande abraço.